Oi pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Mudei aqui o lugar de gravar porque lá onde eu gravo tá impossível, tá muito movimentado, hoje não tô conseguindo nem falar. É, então, hoje nós vamos aprender uma peça que às vezes pode não ser útil para você, pode não ser útil para o seu cliente direto, mas de repente você pode conhecer alguém que precise, que é essa tala extensora, tá? Quem não conhece, para quem não conhece, é uma tala. Eu vou mostrar aqui no meu braço, porque minha filha tá dormindo, ainda deu para gravar com ela. Você colocar assim, só que na perna. Tem de braço também, pode ser para braço também, se tiver algum problema no braço. Mas é para fazer fisioterapia, eu tô afastando aqui que fica mais fácil de ver. Você põe em pé assim, aí você tem essas amarrações que você prende ela bem firme na perna da criança, para a perna ficar retinha. Ela tem por dentro. As que a gente compra normalmente são metal. Essa aqui eu coloquei umas ripinhas assim de madeira, porque eu não consegui encontrar aqui na minha cidade pedacinhos de metal para poder fazer. E eu não aconselho fazer com vergalhão, que é aquele redondo, tem que ser assim achatadinho para não machucar a perna da criança. Então eu encontrei assim só madeira. Dá para fazer também, sabe aquelas réguas escolar? Dá para fazer aquela de madeira, ao invés de você colocar duas aqui, você coloca uma só, porque ela é mais larga, né? Mas aí dá pra fazer, a gente vai se virando. Então, por que eu falo que você pode ajudar alguém? Porque de repente você não tem um filho especial, você não tem uma pessoa direta, mas você conhece alguma instituição que as crianças precisem, você conhece alguma mãe, tem algum vizinho, que você pode estar ajudando e fazendo essa tala, ou mostrando o vídeo para elas poderem estar fazendo, né? É uma peça de costura, feita com costura, tudo é costura, então por isso que eu gravei aqui no canal, que a maioria é costureira, mas você pode mostrar aí para quem você acha que vai se interessar pelo vídeo, que vai querer fazer essa peça, porque, gente, é uma peça que para comprar, ela tem uns R$ 250 mais ou menos, cada uma, e normalmente, a maioria dos casos é uma para cada perna. Tem casos que é para uma perna só, mas a maioria é uma para cada perna, então já vai aí R$ 500. E eu não gastei gastei pouco mais de R$ 50 para fazer essa aqui. Então é uma forma de ajudar, né? Então, já vai aí curtindo o nosso vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, né, para você receber os nossos vídeos em primeira mão, tá? Ficou alguma dúvida? Vai lá no nosso grupo no Facebook, tá? Deixa dúvidas, sugestões que eu sempre tô olhando lá, tá? E vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o molde. Mesmo que você vai fazer só uma peça, eu aconselho fazer o molde, que é simples de fazer e vai economizar seu serviço, de ficar medindo a cada peça, tá? Como você vai fazer esse molde? Você vai pegar a partir da virilha da criança, até 2 dedos a partir da virilha. A virilha tá aqui, então você vai começar a medir daqui, né? Da parte, depois dos 2 dedos da virilha e 2 dedos acima do tornozelo da criança. Essa é a medida do comprimento. A largura é a largura da coxa naquele local que deu os 2 dedos, tá? Aí, eu medi da minha menina a largura da circunferência da coxa dela deu 30 centímetros. Então, eu vou cortar a largura de 34 centímetros. Por quê que você vai cortar maior? Aqui já tem uma pronta. À medida que você vai pregando, fazendo costuras na peça, é como se o tecido fosse encolhendo. Então, acaba que a peça fica assim uns 2, 3 centímetros menores. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós vamos acrescentar a medida da coxa, da circunferência da coxa, 4 centímetros, tá? Então, a circunferência da coxa deu 30, eu vou cortar 34. E na medida do comprimento, esse impacto das costuras é menor, então eu acrescentei só 2 centímetros. O comprimento da perninha dela, dos 2 centímetros abaixo da virilha até os 2 centímetros acima do tornozelo, deu 34 centímetros. Aí eu cortei 36, tá? Tô explicando isso com calma, porque é assim que vai ser feita a medida da tala extensora. Aí eu vou pegar na largura e dobrar.
feito isso, descendo aqui em cima da largura, eu vou descer 5 centímetros. Vou pegar minha fita aqui, ó, 5 centímetros. E faço uma marcação. E agora vem aqui embaixo. Como a minha filha vai usar com tutor, eu medi sem o tutor o tornozelo dela. Aí deu 14 centímetros, mas com o tutor já deu 18. Então, eu vou fazer a minha parte de baixo com 20 centímetros, tá? 21. Eu vou medir do meio da dobra até aqui 10 centímetros e meio. Que eu vou fazer com 21 centímetros, vou aumentar 3 centímetros. Feito essas marcações, eu vou traçar uma linha daqui dos 10 centímetros e meio até os 5 centímetros. E vou cortar. Vai ficar assim o nosso molde. Aí, você dá uma arredondadinha de leve aqui, ó, onde você mediu 5 centímetros, mas é assim que vai ficar basicamente o nosso molde. Bom, vamos à confecção. Esse molde aqui, ó, nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta, que eu já até passei uma costura de segurança aqui para fixar ela, uma vez no EVA, que é para não machucar, né? E uma vez no tecido de forro, tá? Isso, esse molde aqui que nós fizemos. Vamos precisar de 3 faixas, tá? 3 faixas, medindo 10 centímetros de largura, deixa eu pegar aqui, por 36, né, que foi a medida que deu, de altura. Isso para minha tala, para as medidas da minha filha, se as suas forem as mesmas, tá? Mas, enfim, essa faixa é desse tamanho. Eu vou precisar de 3. E nessas faixas, normalmente a tala é com metal, mas como eu não consegui as barrinhas de metal aqui na minha cidade, eu vou usar madeira, tá? De 2 centímetros de largura. Eu vou precisar de 6 dessa, tá? Que é pra me pôr aqui dentro, tá? E você pode cortar ela 1 centímetro menor. Se é 36, você vai cortar do tamanho que deu a medida sua lá, que é 34, tá? Ou melhor, 2 centímetros menor, né? Então, vai ser talinhas de 34 centímetros, tá bom? Vamos precisar também de 8 argolinhas dessa, tá vendo? Pra pôr aqui na lateral, ó. Aqui, tá vendo? Essa minha até é diferente, tem um puxadorzinho aqui, que é o que eu já tinha aqui, mas é assim. No caso, essas argolinhas tem que ser de 5 centímetros. Eu não consegui achar aqui na minha cidade 5 centímetros, eu até pretendo trocar depois da minha filha. Porque aí, o velcro que a gente usa é esse de 5 centímetros, para ficar mais firme. Então, ele acaba ficando dobrado aqui dentro, a minha é de 3 centímetros. Mas a que a gente vai usar, que você tem que usar, é a de 5 centímetros. E para prender aqui, você pode usar esse elástico grosso, ou uma faixinha, ou fazer uma dobradura com esse tecido, não importa. Aqui assim, tá? Eu aqui tô usando o elástico de 3 centímetros, de 2 centímetros. Mas você pode usar o mesmo elástico que você vai usar para fazer essa parte aqui, que é o elástico de 5 centímetros, você pode usar para colocar aqui no puxador. Que é esse elástico aqui, ó, que nós vamos precisar também. Tá? Esse mais firme, de 5 centímetros de largura. Para fazer essa faixa aqui, essa tala, tá vendo? Então, vamos precisar também do elástico,
tá? Que é esse aqui. Aí, esse elástico, ele vai passar aqui assim, ó, e firmar do outro lado. Eu vou mostrar pra vocês depois na perna dela. Na minha tala, eu precisei de um elástico de 25 centímetros, tá? Para minhas medidas, um elástico de 25 centímetros. Cada centímetro que aumentar no tamanho aqui, na largura, na perna do seu filho, você vai aumentar no elástico, tá? Se a perna dele for mais gordinha. Então, vai ser esse elástico aqui de 5 centímetros, tá? E vamos precisar também de velcro. O velcro, esse largo também de 5 centímetros. O elástico é de 5 e o velcro também é de 5 centímetros, tá bom? Outra medida que eu lá ia esquecendo é essa abinha aqui, porque essas talas do meio, de repente, você pode não precisar dela, aí tem como você tirar, entendeu? Então, aí a gente faz uma abinha aqui. Essa aqui vai ser de 8 centímetros de largura por 5 de altura, tá? Que a gente vai colocar velcro aqui também. E eu usei desse velcro aqui estreitinho. Não tô achando ele aqui. Esse mais estreito pra fazer essa parte aqui. Mas pode ser o de 5 centímetros, tá? Se você tiver só ele. Se você não tiver o velcro de 5 centímetros, você vai colocar 2 de 2 centímetros ou 2 de 3 centímetros de largura, tá bom? Então, vamos lá. Aí você pensa, nossa, mas é muita coisa, é complicado. Gente, não é. A minha, pra você ter ideia, eu vi uma tala pronta e tirei uma foto. Assim, vi por 5 minutos, assim, nem chegou 5 minutos, não, a gente tinha uns 3 minutos. Tirei uma foto e consegui montar. Se eu conseguir, você também consegue, tá? E eu não tive aula, eu não tive uma videoaula me ensinando a fazer. Foi tudo no olho mesmo. Primeira coisa que você vai fazer é localizar aqui essas valas, tá? Elas vão ficar assim, você vai costurar assim, dobradinho, tá? Então, vai ficar uma aqui e a outra aqui. Claro que nessa largura aqui, ó, vocês estão vendo. No final, essa vala tem que ficar com 9 centímetros, que são 2 centímetros de cada lado, ou melhor, 5 centímetros, gente. 2 centímetros mais um espacinho aqui no meio pra gente costurar, tá bom? Então, eu cortei ela com 10 centímetros pra ficar mais fácil de manusear, tá? Porque ela vai ficar assim, na realidade. Tem aqui, o final aqui, ó, tem que ficar 5 centímetros, tá? O que você vai fazer? Você vai dar um espaço de 2 dedos de cá e 2 dedos de cá para começar as valas, para você ter um espaço de costura depois, tá? E nesses meios vocês vão encaixar isso aqui, ó. Isso. Na primeira, ó, na primeira vala, tá vendo? Vai ficar, ó, só para vocês entenderem. Depois a gente vai fazer. Na primeira, vai ficar um aqui em cima, uma argola aqui embaixo. No meio, um pedaço de velcro. Quer ver? Esse aqui tem 3 centímetros. Você vai cortar desse velcro, tá? 3 centímetros daquela parte mais durinha, sabe? Mais grossinha, e pôr aqui. Na segunda vala, você vai pregar velcro, que eu vou ensinar pra vocês como fazer isso, né? Velcro aqui e aqui, ou melhor, minto, na segunda é velcro aqui e aqui, tá? Eu vou te passar as medidas de distância aqui. Então, aqui, essas aqui é para prender os velcros de cá. Então, vai ficar esses velcros na segunda valeta e esse velcrozinho. E do lado de cá também, na segunda valeta, vai ficar esse velcro e o elástico com um pedaço de velcro aqui e outro aqui. E na última valeta vai ficar as outras argolinhas, tá?
Gente, parece, mas não é difícil, tá? O material que eu esqueci de falar com vocês é também o viés, que você pode usar o viés pronto ou fazer com o próprio tecido combinando, tá? Mas a função dele é dar acabamento. Bom, gente, eu fiz alguns passos menores, que são da tala, aqui para adiantar. O que eu fiz? Peguei essa parte aqui, esse tecido que vai ser dessa tampinha aqui, e já preguei o tecido no velcro. Nessa partezinha eu preguei aquela parte mais grossinha do velcro, tá? Peguei uma faixa das 3 faixas de 10 centímetros de largura que nós cortamos, e na ponta preguei a outra parte do velcro, que vai ficar assim, né? Tá. Depois a gente continua. O elástico de 25 centímetros, que é esse aqui, ó, que vai ficar no meio da perna aqui, tá? Eu já cortei 25 centímetros e preguei uma parte do velcro de cá e outra de cá. Atente-se que vai ser tipo o macho de um lado e a fêmea do outro, que são as partes do velcro, tá? Um de costas pro outro, tá? Já fiz isso para adiantar. Cortei os elásticos que vão ficar presos aqui, junto com as argolinhas, tá? Então, foram esses os passos que eu fiz para adiantar. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer. Deixa eu pegar aqui que já tá pronto, só para vocês verem. Essa parte aqui, ó. Eu já podia ter feito. Que uma parte é o macho, outra é a fêmea. Que são esses velcros aqui. Opa! Tem coisa demais aqui nessa mesa. Que são esses aqui, tá vendo? Que vão encaixar nas argolinhas do outro lado. Esse vai encaixar de cá, ó. Dá a volta, encaixa de cá. Eles vão ter, é muita medida, 10 centímetros cada um. Só um, que é o que vai ficar embaixo, que vai ficar aqui assim, que você vai cortar com 5 centímetros. Quando eu falo 5 centímetros, é 5 centímetros do macho e 5 centímetros da fêmea. Depois de cortadas as duas partes, você vai colocar um de costas pro outro, vai passar uma costura, tá? Depois você vai virar, depois de costurado, você vai fazer isso aqui, ó. Aí vai ficar assim. Você passa uma costura de arremate, normalmente eu passo zigue-zague aqui em cima, tá? Que aí ele vai ficar assim. Que a hora que você enfiar de um lado... Opa, grudou aqui. Você vai enfiar, vai abrir de cá e enfiar de cá. Então, é só isso que tem que eu ia ensinar pra vocês. Porque os meus já estão prontos, eu cortei esse aqui só pra mostrar pra vocês. Então, são 10 centímetros cada um, vai dar um total de 20 centímetros, assim, aberto, tá? Você vai colocar costa com costa, costurar, rebater e vai ficar assim, tá? Agora nós vamos começar a nossa montagem. Próximo passo, eu vou pegar a outra parte desse tecido aqui, que é de 5 por 8. Vou colocar aqui, ó, frente com frente, o avesso dele com a frente aqui do velcro. Ou melhor, minto, estampa no velcro, tá, gente? Desculpa. Vou passar uma costura aqui pra eu poder virar ele depois. A costura, gente, é nas laterais, na parte de cima. Uma das partes maiores fica aberta, tá? Então, vai ser aqui, aqui e aqui que eu vou costurar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Aqui nós vamos posicionar as nossas faixas. Claro que elas não vão ficar abertas, mas só pra gente ter uma noção, porque aí a hora que se dobrar aqui, vai sobrar espaço de cá. Então, vai ficar aqui, outra aqui, outra aqui.
Não dá pra ver, mas ó. 1, 2, 3. Aí, nós vamos pregar uma a uma, tá bom? Primeiro, aí vamos tirar duas, pra ficar mais fácil de eu explicar, tá? Você vai pegar essa faixa, vai virar ela, ó. E o que que você vai fazer? O primeiro aro, você vai pregar 2 dedos abaixo aqui, tá? Aí você alfineta ele aqui. O aro aqui de baixo, 2 dedos pra cima. E alfineta ele aqui pra dentro da nossa faixa, tá, gente? Ó, deu 2 dedos. E atente para a distância aqui também fica 2 dedos, tá? Vai esquecer. Senão depois fica difícil de costurar. Você vai pôr aqui 2 dedos, alfinetar. Eu vou bem devagar para não ficar dúvida. Vai ficar um vídeo longo, mas vocês vão entender direitinho, tá? Opa, finquei meu dedo. Então, nessa primeira é isso que você vai pregar, tá? Olha só para vocês verem. Aqui e aqui. Eu vou pregar aqui, vou dobrar aqui. A dobra tem que deixar um espaço que caiba as duas ripinhas, tá? Ó, aqui cabe duas. Uma de cá, tá vendo? Com um espacinho no meio que a gente vai costurar, tá? Então, a dobra tem que ser assim. Ou você mede, cada ripinha tem 2 centímetros. Ótimo, então tem que ter 5 centímetros, tá? Eu que tenho mania de ir no olho. Aí, você vai costurar, ó, aqui, tá? Aqui e aqui. E depois você mede direitinho o centro pra fazer uma costura no meio, pra ficar uma ripinha de cada lado. Pode deixar 6 centímetros, tá? Por causa da altura da ripinha. Aí você pode deixar, eu deixei aqui 6 centímetros, senão não entra depois, tá? Vou costurar essa primeira. Preguei aqui a nossa faixa. Aí, o que eu fiz? Peguei as duas ripas, tá até virada aqui. Peguei as duas ripas, coloquei, pra me poder marcar onde que eu vou passar a costura central, tá? Aí eu separo elas aqui, ó, venho com o meu giz. E marco aqui onde vai ficar a costura central para não haver erros, tá? É só uma dica. Gente, então, ó, essa parte terminada, ó, aí as duas ripinhas entram, tá? Ó, bem apertadinhas. Tá? Por que eu não dei acabamento aqui? Porque depois a gente vai encerrar com viés. Aí vai fechar aqui, tá? Por isso que eu não dei acabamento nem aqui, nem aqui. Tá pregada já a nossa primeira parte. Encerrei a nossa abinha, fiz igual a gente falou, desvirei e costurei em volta. O que eu não tinha falado pra vocês é a respeito disso aqui, que é o acabamento aqui de baixo. Mas é muito simples. Você faz um viés, deixa eu ver se eu tenho aqui um pedacinho de tecido. Pegar aqui um pedacinho só pra mostrar pra vocês como que faz. É claro que não é na medida, mas olha só. Você vai fazer, vai pegar aqui, vai colocar frente com frente, aqui, né, pra dentro, costurou. Você vira, aí você vai deixar só uma bainhazinha, você não vai fazer exatamente um viés. Pra quê? Pra sobrar aqui embaixo molinho pro fechamento e abertura dessa aba, tá? Então, é assim, ó. Pegou aqui frente com frente, costurou, jogou pro outro lado, depois de costurado. Aí, você dá uma bainha pequenininha,
de modo que vai ficar aqui assim mais molinho, tá? Não vai ficar certinho não, pra gente poder virar a aba, tá? E onde vai essa aba? Essa aba vai aqui em cima da nossa próxima vala, que é onde a gente já pregou a outra parte do velcro, deixando já uma beiradinha aqui pra gente virar, tá? Pra gente poder costurar. Vamos fazer a nossa dobra, tá? Aqui, né? Aquela dobrinha de 6 centímetros, tá? Pra deixar a costura no meio. E aqui, ó, deixa eu ver se deu 6 centímetros. 6 centímetros. Você vai arredar aqui um pouquinho e vai pregar um pedaço de velcro, que é pra isso aqui, ó. Tá vendo? Pra hora que vir o elástico, ele pregar. Então, eu vou até cortar esse pedaço de velcro, que eu não tinha cortado ainda. Claro que você vai usar só uma parte, que vai ser essa parte mais grossa, tá? Vai dar mais ou menos, ó, 3 centímetros. Você vai pregar aqui, aí você já prega junto com a aba. Aí, qual vai ser a distância, gente? Isso tem que ficar mais ou menos perto do joelho, tá? No caso aqui, ó, o meu aqui deu quanto? 15 centímetros, tá vendo? Você mede 15 centímetros e acha a localização, tá? É mais ou menos isso mesmo. Ó, daqui até aqui, mais pra cima. Vou alfinetá-lo aqui. Opa. Ó, aqui vai ficar ele. Você pode pregar ele já de uma vez antes de pregar essa faixa. Aqui, você dobra um pouquinho o velcro para dar acabamento nele, tá? Mas bem pouquinho, tá bom? Confere se vão caber as duas ripas, ó. Vai dar, tá vendo? Então, você dobra só um pouquinho o velcro. E vai fazer a mesma coisa desse lado, tá? Aqui e aqui. E vai costurar, tá? Vou fazer essa outra parte e volto pra terceira parte. Assim. Aí, nós vamos pregar aqui. E pode pregar junto, ó. Você prega aqui, né? Gente, cuidado pra não pregar aqui, tá? Quando eu falo pregar junto, depois você costura aqui, como é que você entra com a ripa? Então, você vai costurar isso aqui. Aí, já pega a costura do canto aqui, ó. Você já pega em cima da abinha. Gente, já esquecendo também. Lá vou eu costurar. Chegou a hora do outro velcro, tá? O que vocês vão fazer? Sabe a parte mais grossinha? Eu gosto de pregar ela pra cá. Porque essa aqui fica mais em contato com a pele da criança, né? Se acontecer de encostar. Então, o que vai acontecer? Você vai medir daqui pra cá, ó. 7 centímetros. Porque ele vai ficar do 7 ao 10. Aí, você vai colocar o nosso primeiro velcro. E alfineta ele aqui. E daqui pra cá, você vai medir 10 centímetros, ó. E vai colocar o outro velcro. Vou colocar aqui só pra marcar. Então, recapitulando. Daqui pra cá, 7 centímetros. No 7 centímetros começa o velcro. Daqui pra cá, 10 centímetros. Desce o velcro. Ok? Quase que eu esqueço desses velcros, gente. Que eles vão encaixar
nas argolinhas que vai do outro lado ainda, que a gente não pregou. Use da argolinha de cá depois que a gente vai pregar, tá? Então tá. Então agora sim fechou. Então vamos lá. Pregar a abinha, olha o passo a passo. Pregar a abinha, pregar a faixa, pregar os velcros, ok? Então, gente, pregamos os nossos primeiros velcros. Só comentando com vocês que eu acho que eu não falei, quando eu fui pregar aqui, eu costurei, dei retrocesso até aqui e voltei. Aqui é a mesma coisa. Os velcros é a mesma coisa. Eu dei retrocesso aqui, aqui eu costurei até aqui, dei retrocesso, voltei. Esse aqui pegou um pouquinho a costura, depois eu tive que costurar de separado, mas aqui pegou também até onde pegou. Eu dei retrocesso e aqui, tá? Porque você vai puxar isso toda hora, então se você não pregar bem pregado, né? Solta. Então nós pregamos esses. Agora, nós vamos pregar os que vão fechar aqui, né? Então, esse pequenininho é na parte de baixo, que é o que vai ficar no tornozelo, que eu falei que tem que ser menor, tá? Então, já sabe, pequenininho é de baixo. E esse maior mede 2 dedos, nós medindo 2 dedos aqui, ele vai fechar aqui, então aqui você tem que medir 2 dedos e pregar. Aqui não tá pregado, tá, gente? Tá só alfinetado. Então, eu vou alfinetar ele aqui junto. 2 dedos. Vai dar mais ou menos na metade do velcro aqui, o outro. Aí você vai pegar a parte grossinha, né, que eles chamam macho, e pôr aqui, tá? Aí você pregou, ó, 2 dedos, 2 dedos, senão depois a conta não fecha. Alfineta. Alfinetou, né? Agora você vem, né? Mede, já medi a largura. E aí você mede aqui também, 2 dedos, põe o velcro e alfineta. Depois que eu alfinetei, eu pego as minhas ripinhas queridas e meço aqui, pra ver se tá certinho, né? Ó, até lá embaixo. Você tem que observar que você pregou essa aqui na diagonal. Aqui embaixo sempre sobra menos. A do meio, você vai vir meio que puxando pro lado de cá. Aqui, tá vendo? Fica juntinho aqui embaixo. E aqui é a mesma coisa, tá? Porque a parte de baixo é menor. Então, aqui tem mais espaço e aqui quase não tem, tá? É normal assim mesmo. Aí, as ripinhas vão dar certo. Vou costurar. Deixa eu só conferir aqui embaixo se tá dando. Porque no final das contas tem que sobrar um espacinho aqui pra costura do meio, tá? E por que essa abinha? Porque às vezes você não vai precisar dessas duas ripinhas do meio. Precisa só das outras duas, entendeu? Então, vou costurar isso aqui com os nossos retrocessos. Bom, gente, terminamos mais uma parte que parecia ser difícil, mas vocês viram que não é. Eu esqueci da faixinha, que era para ter sido pregada aqui também. Mas não tem problema, a gente pode pregá-la aqui com costura de retrocesso, fica firme da mesma forma, só não vai ficar embutida, tá? Mas quando você for fazer, aí você põe essa e essa aqui por dentro, que fica certinho. Mas nós vamos fazer isso no próximo passo. Só que antes de fazer isso aqui, eu vou primeiro colocar essa faixinha, que é a nossa última, que eu vou fazer aqui. Pro velcro não me incomodar, eu vou pregar ele aqui, tá? Só pra não me atrapalhar. Ó, preguei. Ou você pode pegar e alfinetar ele aqui, que você acha mais fácil. Só pra deixar essa parte livre, que é a nossa última parte. Ah, já tá com as ripinhas, conferi, deu certinho, tá? Fica um pouco, às vezes fica um pouco apertadinho, mas acaba cedendo com o tempo. Que é tecido, né? E nessa última parte vai as nossas últimas talinhas. Argolinhas, né? As nossas últimas argolinhas. Então, elas vão entrar aqui, ó. Essas argolinhas são para esses velcros. Deixa
eu desocupar aqui só pra vocês verem. Só pra gente saber onde elas vão ficar, ó. Aqui é fácil de medir. Vai ficar uma aqui, ó. Aí eu vou alfinetar. Aí você dá retrocesso na hora de colocar ela aqui. Volta esse velcro pra cá, pra não incomodar. E a outra vai ficar aqui. Tá? Ó. Alfineta. Tá? E eu vou aproveitar e pregar aqui na direção desse velcro, tá? Que é nele mesmo que vai pegar, tá bom? Aí eu vou alfinetar ela aqui, que eu vou pregá-la aqui. E assim, antes da gente costurar, vamos medir as nossas reguinhas, se o espaço cabe as duas, né? Ainda mais o último, que costuma ficar mais apertadinho. Ó. Deu sim, ainda vai sobrar a valinha aqui no meio pra gente costurar. Então, eu vou pregar essa galera toda. Bom, gente, a parte supostamente difícil à primeira vista, quando você vê já pronta, é essa aqui, já tá pronta. E você percebe que no passo a passo, fazendo uma coisinha de cada vez, não é lá esse bicho de 7 cabeças, né? Agora é só a gente terminar de montar, porque a tala em si é isso aqui, né? Já dá até pra colocar, mas vai machucar, né? Então, vamos à nossa finalização, que é pregar o EVA, né? E o nosso tecido de forro. Eu vou aqui, eu cortei o EVA por aquele molde, tá? Mas eu vou retirar um pouquinho, meio centímetro em volta dele, para facilitar a costura, tá? Se você quiser costurar com essa grossura também dá. Mas eu vou tirar um pouquinho, meio centímetro na volta toda, para facilitar a costura, tá? E vou costurar tudo junto aqui. É só costurar um sobre o outro, tá bom? Gente, prontinha a nossa tala, né? Prontinha, aqui tudo costuradinho aqui dentro. Essa parte do meio abre, porque você pode tirar essas duas aqui, como eu já falei, tá? Agora, nós vamos colocar esse viés. Eu vou usar esse viés pronto, mas você pode fazer o viés do mesmo tecido da tala, tá? Mas eu já vou usar esse pronto, que combina. Só mesmo pra encerrar, ó. Frente, verso, tudo certinho, tudo cortado. Agora eu vou colocar o viés. E finalizamos a nossa tala, gente. É um orgulho, né? Eu fiquei muito orgulhosa, porque é a primeira vez que eu faço, e eu fiz só olhando por uma foto. Então, assim, com essa explicação, acho que é possível fazer sim, tá? Olha só. E aí, viram, gente? Não é tão complicado de fazer. Quando você olha a peça assim, fala, nossa, eu dou conta não, muita coisa. Mas aí quando você vai vendo passo a passo, devagar, você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Espero que você faça bom proveito ou que alguém que você conhece possa aproveitar esse vídeo. Um beijo e até a próxima semana.